Portal das Disciplinas. Análise combinatória. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou o Manuel e estamos aqui com o Dailson, Jamile e o professor Maxwell, da disciplina de análise combinatória, para mais um podcast do Portal das Disciplinas. Iremos começar com o Jamile fazendo a primeira pergunta para o professor. Bom dia, professor. Nós, primeiramente, gostaríamos de saber seu nome, a sua área de atuação e qual a sua trajetória no IMD. Tá, pessoal. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está assistindo o podcast, né? Me chamo Maxwell, sou atualmente professor substituto do Instituto Metrópole Digital. Eu ingressei lá em 2024, finalzinho de 2024, ali em novembro, e aí estou até esse semestre, e nesse semestre especificamente ministrando a turma de análise combinatória. A minha trajetória, na verdade, pessoal, ela foi toda na engenharia, né? Minha formação base foi na engenharia química, onde eu fiz parte aqui na UFRN, parte na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, naquela modalidade de graduação sanduíche, mas sempre numa área de atuação voltada um pouco mais para a computação. A gente tem uma área lá, por exemplo, na engenharia química, que lida com a parte de modelagem matemática. Então, você converte um problema em modelos matemáticos e você resolve ele com base em processos de programação. Então, de certa forma, a gente também tem uma certa ênfase na parte computacional, assim como o pessoal da área de TI. Não da mesma forma, né? Porque a gente usa mais a parte de cálculos um pouco mais pesados, algo que demora um pouco mais. Vocês é mais de desenvolvimento, essa coisa do tipo. Mas a ideia por trás da programação vale os mesmos módulos que vocês veem, a gente vê também. Principalmente que agora a gente faz algo mais aplicado, né? Da parte de matemática aplicado à programação. Mas essa foi a minha formação. Inclusive o mestrado e o doutorado também. Todos eles foram nessa área da modelagem computacional. Uma formação interdisciplinar. Formação, você diz da minha formação acadêmica? Foi em engenharia química. Interdisciplinar. Isso, é bem interdisciplinar. Professor, você acha que a sua área e a disciplina que você está lecionando hoje tem alguma correlação? Uma contribui para a outra? Qual é a disciplina que você está atuando hoje e como é que a sua área de formação contribui para a sua disciplina? Você pode emendar, assim, a sua resposta, fazendo um link entre a sua formação e a disciplina. Entendi o que você disse? Isso. Tá, vamos lá. Exatamente. Atualmente, nesse semestre atual, eu estou ministrando as disciplinas de análise combinatória, cálculo diferencial 1 e vetores de geometria analítica. Então, por coincidência, as três disciplinas desse semestre elas são totalmente ligadas, na verdade, à minha área de formação. Por quê? O cálculo é como se fosse a nossa nova soma e subtração lá, né, para o pessoal da engenharia. Uhum. Então, de fato, ela é algo que tanto a gente da engenharia como vocês da área de TI vão utilizar com muita frequência. Então, a gente tem uma ligação muito forte com as disciplinas de cálculo. Nós temos três, na verdade, lá, né? Cálculo 1, 2 e 3. Vocês conseguem ver até o 1 aqui nessa primeira parte do bacharelado. Então, ela é totalmente ligada realmente à nossa área, porque ela traz as aplicações que, inclusive, vocês vão ver quando pagarem as disciplinas de cálculo. A disciplina de vetor de geometria analítica também é totalmente ligada à parte da computacional, porque a gente usa muito a teoria de vetores na área da computação. Converte nossos dados em vetores, por exemplo, animações, a gente usa vetores. Então, todo esse processo de simulação que a gente usa e visualização, a gente usa a parte de vetores. Então, a disciplina de VGA, por exemplo, ela também é totalmente ligada e ajuda um pouco também na hora de montar as aulas lá, né? Como a gente utilizou muito isso na engenharia, a gente consegue trazer um pouco mais aplicado para os alunos. Na de combinatória, que pode parecer, por exemplo, um pouco, não com muita relação, né, com a engenharia química, mas tem também. Por exemplo, tem um dos tópicos lá do cálculo diferencial integral, a gente usa justamente uma abordagem da combinatória. Inclusive, a gente vai ver isso nessa semanazinha de aula de combinatória. Tem um conceito que a gente vê em análise combinatória, que é um conceito lá dos binômios de Newton, por exemplo, que eles são a teoria utilizada, por exemplo, na derivação de uma das formas mais importantes do cálculo diferencial. É uma das regras de derivação.
Então, de certa forma, também tem ligação total com a Uhum. área de formação da gente. Ah, interessante. Então, no caso, a disciplina fornece uma boa base também para o aluno, né? Em relação à própria engenharia em si. Parece que é uma disciplina realmente raiz ali, que se ramifica para outros conceitos, tanto serve para o curso de TI, né? Como serve para as outras engenharias, inclusive sua área, né, de atuação. Mas, assim, Isso. em termos especificamente da disciplina de análise combinatória, né? O que é que o aluno pode esperar, assim, encontrar quando ele for cursar essa disciplina? A disciplina de análise combinatória, pessoal, ela é aquela disciplina onde você vai, a gente costuma dizer o seguinte, né? Você vai aprender a contar sem contar. Então, digamos que é muito fácil quando você tenta contar algo que é finito, algo que tem uma dimensão pequena, né? Fazer uma contagem pequena é muito fácil, não consegue fazer nos dedos, por exemplo, no papel. Mas imagina que você vai contar isso de uma forma discreta, né? Dados discretos, que é o que vocês vão trabalhar, o pessoal da área de TI trabalha com multidados. Como é que você consegue fazer uma contagem inteligente? Digamos que é isso que a gente aprende na disciplina de análise combinatória. Então, é de fato você contar sem contar. Então, tem um livro que a tradução dele é isso, né? Como contar sem contar. E aí você vai aprender essa noção de generalizar as técnicas de contagem. Eu acho que essa é a parte mais importante, inclusive para o pessoal da área de TI. Porque quando você aprende a fazer a generalização e como contar de uma forma mais eficiente, a gente costuma chegar em expressões ou fórmulas que vão nos dar uma forma geral de você contar aquilo muito mais rápido do que se você fosse fazer a contagem manual. E aí essas fórmulas a gente utiliza justamente na área da programação. E quando você vai programar, por exemplo, alguma técnica de contagem lá, você vai utilizar a fórmula geral, vai implementar essa fórmula geral, ao invés de fazer um caso específico para cada problema, por exemplo. Tá? Então a gente vê muito isso. Interessante. Uhum. Professor, acerca dos assuntos da disciplina, a ementa, você pode falar um pouco sobre os conteúdos em si que são abordados? Sim, sim, com certeza. Tá, a ementa do curso de vocês, de análise combinatória, ele inicia ali com aqueles princípios mais básicos, né? Geralmente a gente vê uma introdução inicial a parte de conjuntos numéricos, porque a gente vai utilizar, na verdade, essa noção de conjuntos numéricos. Então, é algo que vocês veem tanto em matemática elementar como em análise combinatória. Então, 2 a 3 aulas ali iniciais são focadas em conjuntos numéricos. E aí, depois, a gente segue para uma parte da ementa que é chamada do princípio fundamental da contagem. E se divide em dois, né? O aditivo e o multiplicativo, que é aqueles que a gente está acostumado a ver lá no ensino médio. E aí, com esses princípios, o bacana dele é porque a gente poderia, por exemplo, seguir todo o curso apenas com esses dois princípios, com esse princípio multiplicativo e aditivo. Então, a gente faz a primeira unidade toda, pelo menos eu costumo fazer assim, né? A gente faz a primeira unidade toda com esse princípio, esses dois princípios, sem fórmula alguma, para que o aluno ele possa ter essa noção de que dá para fazer aquilo ali sem fórmulas, só com o princípio, que é simples de entender também. E depois a gente vai adicionando as restrições na segunda unidade, aí é que vai dando origem às nossas fórmulas, por exemplo, de permutação, arranjo, combinação. Então, a nossa segunda unidade cobre essa parte da ementa mais básica, né? A mais que a gente está mais acostumado. A parte de arranjos, combinações, permutações, repetição e etc. E a gente vê, na verdade, de onde é que vem aquelas fórmulas que a gente estava tão acostumado a usar no ensino médio, mas a gente vê como deduzir elas a partir dos princípios fundamentais, do princípio fundamental da contagem. E aí a gente segue para isso vendo, depois que a gente vê a parte de combinações, por exemplo, que é uma das últimas partes, a gente entra na parte de fator de coeficientes binomiais, que é o que vai ser utilizado, por exemplo, na disciplina de cálculo, e entra ali, tendo tempo, a gente consegue ver também algumas técnicas de contagem mais diferentes, como o princípio da casa dos pombos, por exemplo, ou, como está na ementa de vocês lá, Esse um pouco já de... mencionou em aula. Tá bom? Então, essa ementa de vocês é praticamente isso. Conjuntos, princípios fundamentais da contagem, coeficientes binomiais e essas técnicas de contagem diferentes, né? O princípio da casa dos pombos e recursão no finalzinho. Uhum. Professor, tendo em vista que a gente está gravando esse podcast para novos alunos que vão cursar a disciplina, quais seriam os conhecimentos prévios desejados que o senhor aconselharia para esses novos estudantes que estão querendo cursar a disciplina? Tá. Essa disciplina especificamente de análise combinatória, o legal dela é que você pode chegar praticamente zerado nela. Tá? Você consegue chegar de forma sem ter tanto conhecimento nela, porque o princípio ele é construído do zero, né? É óbvio que o aluno que ele chegar com conhecimento na área de conjuntos, por exemplo, se ele já chegar com a área de conhecimento de conjuntos muito boa,
ele vai ter uma facilidade maior nessa primeira etapa, que vai ser para ele, na verdade, como uma revisão, né? Mas para aqueles que também não viram essa parte de conjuntos, vai ser uma oportunidade de também aprender, porque a gente vê do zero de verdade. Só que a gente só vê aquela parte que vai ser aplicada em combinatória, né? A parte de conjuntos que vai ser aplicada em combinatória. E aí as outras disciplinas de matemática elementar, por exemplo, complementariam essa parte que vai ser necessária lá para fundamentos matemáticos da computação. Mas a de combinatória especificamente, eu acho que você precisa saber, chegar sabendo ler, ler e escrever, e eu acho que a principal, na verdade, tem uma que é interessante, é a interpretação. Acho que a disciplina de interpretação na análise combinatória ela é essencial. Porque você converter o teu problema, a dificuldade maior da disciplina de análise combinatória é justamente isso, né? Você converter o teu problema em um problema de contagem. Você está lidando ali, você aprende a fazer, converter um probleminha, por exemplo, de encontrar a quantidade de retas formadas por N pontos. Você tem que saber converter isso a um problema de contagem, utilizar a expressão correta, o princípio correto. Então, acho que a maior dificuldade é essa, né? Você, interpretação textual, para conseguir entender a questão e saber um pouquinho de soma, subtração no máximo, multiplicação. O senhor já falou disso em aula, o problema da modelagem de problemas. Isso, saber modelar o problema, é a maior dificuldade. Isso aí parece também ser a questão de um dos principais problemas que o aluno enfrenta, né, na sua disciplina, né, que é o erro que ele comete é talvez não dar tanta atenção assim à interpretação de texto, né, ou então até trazer aquilo para o dia a dia dele, né. Você falou aqui a análise combinatória é uma forma generalizada de contar, né, então, ele pode aprender um jeito melhor de contar, um jeito mais eficiente. Então, talvez essa ligação entre teoria e prática ajude ele a compreender, né. Mas como é que o senhor, ou a metodologia que o senhor usa nas suas aulas, pode contribuir para que o aluno, com dificuldade de interpretação, por exemplo, ele consiga contornar essa dificuldade? A gente eu costumo fazer o seguinte, a gente traz alguns exemplos em sala de aula que eles não são, por exemplo, a gente começa com uns exemplos um pouco mais óbvios, mais fáceis de você compreender, né, a interpretação e aplicar o princípio básico ali. E depois a gente vai, nas listas de exercícios, por exemplo, ele vai dando o nível de dificuldade ele vai aumentando de questão para questão. Então, infelizmente, a combinatória ela realmente é algo que você só consegue aprender na prática, infelizmente. Porque, como eu disse, né, como cada questão é uma história, então você vai ter que fazer a modelagem para cada questão. Quando a gente fala modelar, para o pessoal que está ouvindo, transformar o teu problema real em uma formulação matemática. Então, acho que essa é a maior dificuldade da disciplina, justamente por isso. Então, para contornar isso, a gente faz com problemas que são fáceis de interpretar e transformar matematicamente. E aí, depois a gente vai colocando algumas dificuldades em cima daqueles problemas, daqueles mesmos problemas. E aí o aluno vai criando, assim, um leque de oportunidades, né? Criando ali vai ficando com uma certa quantidade de problemas na cabeça dele, que quando ele encontrar um outro lá na frente, ele vai, não, eu consigo ir por esse caminho, para tentar modelar nesse formato aqui inicial. Ele consegue fazer uma modelagem de um problema novo baseado em problemas antigos. Mas, como eu falei em sala de aula, né, é algo muito difícil de você fazer. Tem professores, por exemplo, 20 anos de experiência nisso, que vai ter problemas que você vai chegar para ele não vai conseguir responder, porque depende muito de você modelar o problema. Você tem que saber a melhor estratégia de modelar aquilo ali para usar uma das melhores estratégias de contagem. Mas a lista de exercício ela ajuda a gente, pelo menos para iniciar, né, essa parte. Professor, além da sua abordagem de lista de exercício e coisa assim, no fluxo durante o semestre, quais materiais você utiliza? Livros, tipos de questões, o estilo de ensino? Pode falar um pouco sobre isso? Tá. Eu costumo utilizar aquela metodologia mais clássica, né? De você... A gente não utiliza slides lá só quando é necessário, na verdade, né? A gente tenta fazer toda a população no quadro normal e a gente ainda não precisou, né, na nossa turma, mas às vezes quando precisa de alguma ilustração, a gente usa os slides para mostrar uma ilustração melhor, mas é tudo no quadro e caneta, né? Mostrando tudo do zero, como é que seria, e as listas de exercícios como forma de avaliação de vocês. Então, é bem aquela metodologia mais clássica mesmo, de ensino. Não foge muito disso nesse primeiro momento, não. Ela não tem tanta coisa visual, né, essa disciplina. Então, outras disciplinas a gente consegue ter uma carga maior, por exemplo, de visualização. Essa não.
Essa, infelizmente, é muito cálculo, é muita contagem de problemas. Então, é realmente resolução de problemas e entender o princípio. Mas eu acho que o foco maior da gente ele não é somente a resolução. A gente foca mais em o aluno tentar entender que dá para resolver aquela mesma questão de diferentes formas. Eu acho que isso é o principal para o aluno. E assim eu demonstrar isso em aula. Então, seria É, isso. uhum. Muito- Ok. Professor, assim, como o senhor acha que dentro da análise combinatória a sua disciplina se encaixa na programação? Na programação. Tá. Na análise combinatória, na verdade, como eu falei no início, você vai aprender como fazer uma contagem eficiente, né? Então, pensa o seguinte, imagina que você está programando, vou dar um exemplo bem clássico lá da disciplina de cálculo, por exemplo. Tem uma parte lá da disciplina de cálculo que você vai estimar, por exemplo, áreas abaixo de curvas, por exemplo. E aí você faz a estimação da área de retângulos. Você coloca retângulos ali embaixo para estimar a área e vai contando a área de cada um desses retângulos. Então, imagina só que você fosse pedir para que você fizesse uma programação de um código desse para 10 retângulos, por exemplo. Então, você faria uma programação para 10 retângulos, é totalmente fácil de você fazer isso manualmente, até no papel você faz. Você faria aquele caso lá especificamente. Se você sabe técnicas de contagem, você vai utilizar ali relações de contagem mais eficientes, ou seja, você vai ter expressões mais gerais, onde você vai conseguir fazer isso aí em um código mais geral. Ou seja, o teu código não vai ficar para 10, vai ser para N. Por Então, você vai exemplo, precisar... utilizando funções em vez de colocar no próprio código. Exatamente, usar funções, utilizar tudo em termos de uma variável N geral. Então, quando você precisar fazer uma mudança de código, você não vai precisar reescrever todo o código. Acho que isso ajuda muito, por exemplo, na parte não sei como é que vocês chamam, mas de otimizar o teu código, né? Transformar o teu código, tornar ele mais eficiente, mais fácil de ler. Ele vai ficar muito menor. O nome é E otimização. parece também consumir menos recursos do computador, né? Já que não vai precisar armazenar ali na memória mais dados, né? Tá tudo ali embutido numa equação, né? Então não precisaria sair contando individualmente, né? Cada um dos elementos que você quer contar, né? Interessante. Totalmente. Isso também, você poupa muito a armazenagem de dados. Porque pensa só, você vai fazer a mesma contagem. Por exemplo, lá em cálculo, a gente faz para 80, infinitos retângulos, por exemplo, chegando a números muito altos. Você não está tendo um problema técnico aí com o professor? Espera, Professor, não sei espera. se você... É, o senhor caiu um pouco o sinal. Voltou agora? Voltou. Voltou. Tá. Então, como eu ia dizendo, né? Justamente como o Odailson falou, é diferente você fazer uma contagem de 1000 termos do que você ter uma expressão geral e substituir o n igual a 1000 lá. Computacionalmente falando, isso é muito mais eficiente, né? Ok. Professor, a gente também gostaria de saber, a termo das atividades que vão compor a nota do aluno, como o senhor classificaria esse fluxo durante o semestre? Na disciplina especificamente de vocês, ela é uma disciplina que você só tem a gente só tem uma aula por semana, né? Então a gente não costuma fazer, na verdade, muitos trabalhos. A gente costuma realmente ser aquela metodologia de a lista de exercícios e prova, né? E então é simplesmente isso, na verdade, até porque são só 2 provas também. Então não é como as outras disciplinas, são 3 unidades, né? A gente costuma fazer 2 avaliações. Então a gente faz a primeira avaliação, pegando aquela parte inicial, sem envolver fórmulas, e a segunda parte envolvendo já uma parte mais de formulário. Óbvio que dependendo do andamento da turma, quando a gente tem um semestre mais estendido, a gente costuma fazer, né, algum trabalho que ajude ali a nota dos alunos. Mas nem sempre é possível, dependendo realmente por causa do tempo, né? O tempo da disciplina, a gente tem muito pouco tempo em sala de aula, digamos assim. Um encontro por semana é bem corrido também para a gente ver todo o conteúdo, né? Uhum. Deixa eu ver. Como é a seleção das questões das atividades avaliativas? Tem alguma estrutura de prova que o senhor utiliza ou depende da necessidade das turmas?
Eu costumo adotar um formato fixo, na verdade, para todas as turmas, tá? Inclusive para direito combinatório. O formato que eu adoto lá, ele é composto da seguinte forma. A prova ela é dividida em duas partes, onde você tem ali uma primeira parte de questões objetivas, onde o aluno vai precisar ali, ela vai cobrar a parte mais básica que o aluno tem que saber, tem que sair da disciplina pelo menos sabendo daquela parte básica lá. É o mínimo que ele tem que sair sabendo. Então, se ele aprender o mínimo, ele vai conseguir pelo menos responder essa parte das questões objetivas. Então, elas vão te cobrar mais os conceitos, as coisas mais básicas que você teria que sair da disciplina, aprender nela. E aí, a segunda parte da prova é dividida em duas questões que são discussíveis. Então, geralmente, a gente pega duas questões que vão forçar o aluno a escrever um pouco mais ali, a explicar um pouco melhor o processo de resolução, e as questões elas trazem um pouco mais de complexidade. E aí, nessa hora, o aluno usa aquilo que ele fez lá na primeira etapa da prova, só que agora aplicado a um problema um pouco mais realista, né? Algo um pouco mais complicadinho do que você simplesmente fazer e marcar a questão. Mas geralmente funciona bem, porque você consegue meio que fazer uma avaliação dos princípios básicos do aluno, e aqueles que forem melhores, por exemplo, na parte discursiva, demonstram que foram um pouco além simplesmente da parte básica, né? Ele sabe a parte básica, mas ele foi um pouco mais além, porque ele consegue resolver e explicar uma solução discursivamente ali, fazendo de forma discursiva. Ok. Me parece, então, que a disciplina é 100% presencial, né? Existe algum mecanismo remoto, EAD também, para a sua disciplina? Não, essa Como é que o nossa, senhor ela computa também, aproveitando, né, fazendo logo uma pergunta só, né? Já que o senhor falou de avaliações, essa avaliação é individual, em grupo? Como é que é computada essa presença do aluno? Suas aulas são presenciais ou remota? Você poderia falar um as aulas pouco? são totalmente presenciais, são 100% presenciais. E aí, óbvio que teve aquele período, né, da pandemia, onde teve as aulas que foram mais remotas, né? Mas nesse a gente adota ela totalmente presencial. E aí a frequência é feita dia a dia, onde a lista de presença é passada, os alunos, a gente faz a contabilização dessa presença, que é também uma ferramenta de avaliação para mim, que eu consigo ver mais ou menos se o aluno está indo mal, por exemplo, porque ele falta muitas aulas e perdeu o conteúdo, ou se realmente é a didática que eu estou usando, né? Se o aluno vai todas as aulas e não está funcionando muito bem, mesmo naqueles problemas básicos, aí o problema também pode ser a didática. E aí a gente consegue fazer uma reavaliação, por exemplo, das aulas com isso. Então, serve também como avaliação. E aí a gente faz esse processo de avaliação. E as duas provas lá, como eu falei, né? Mas é 100% a nossa disciplina. Hum, Também gostaríamos de saber se há tutorias e há monitorias na disciplina. Para falar a verdade, eu confesso para vocês que nessa da gente, essa disciplina de combinatória, eu não sei se a gente tem monitoria. Vou ser bem sincero para vocês. Eu não sei, eu sei que as outras que eu ministrei tinham. Por exemplo, matemática elementar, geometria euclidiana, por exemplo, tem. Essa deve, acredito eu, que tenha também, essa monitoria. Mas eu confesso que nesse semestre eu não me recordo se vocês têm a monitoria. Mas o IMD ele oferece, né, essa modalidade de monitores. Então, às vezes o aluno não consegue ir bem, por exemplo, com a metodologia que você está utilizando, consegue, por exemplo, às vezes um monitor ele vai conseguir explicar de uma forma melhor. Então é legal porque você tem várias formas de compreender, e não é um demérito para o professor, né? Às vezes realmente a gente pensa, a gente sai de casa com uma aula montada em mente, né? Uma metodologia que vai atingir grande parte dos alunos, de fato. Mas a gente sabe que nem não atinge todos. A gente tem certeza disso. Então, às vezes o aluno precisa, de fato, ou ir lá no livro, ou ir no monitor e tentar ver uma forma diferente da mesma explicação, né, do problema. Mas vocês têm a parte de monitoria também. Professor, a sua dinâmica durante as aulas, ela é naquele estilo sala de aula invertida, uma pegada mais sociável ali com o aluno, de discussões, ou ela tem um caráter mais técnico? Eu acho que o caráter lá é mais técnico, né? A gente faz aquela aula presencial, onde a gente inicia mostrando o princípio básico, né? O assunto básico. E aí a gente vai copiar alguma coisa para vocês terem a anotação sobre esse princípio, que tem aquela questão da pedagogia, né? E diz que se o aluno copia, ele consegue, por exemplo, associar um pouco melhor. Dizem isso, né, para a gente? Eu acredito que sim. De fato, quando a gente copia, a gente acaba associando um pouquinho melhor. Óbvio que eu poderia colocar no slide também da mesma forma e o aluno também conseguir associar.
mas é uma metodologia que geralmente funciona para todo mundo, então a gente usa ela. Então, faz copia ali aquele princípio básico, mostra como chegou ali escrevendo, e aí depois a gente faz as discussões. A gente resolve a questão e discute ela, como é que seria uma forma diferente. Acontece muito na turma de vocês, né? O pessoal vê uma segunda forma de responder, então é bem legal. Então eu não utilizo o esquema de sala invertida, mas a gente utiliza essa discussão em sala de aula e eu escolho problemas, menos problemas, mas eu escolho aqueles problemas que vão trazer para a gente uma aplicação real daquele princípio que a gente está vendo naquela aula específica. Então, o aluno costuma assimilar bem com essa metodologia. Eu acho então que as respostas que o senhor deu atendeu bastante assim o que a gente esperava assim, né, para o podcast. E eu acho que poderia finalizar com alguma fala sua, né, alguma recomendação, algum conselho que você pudesse dar para o aluno, né, tanto para a sua disciplina ou até para o curso mesmo, já que o senhor passou por várias formações aí, né, ao longo da sua trajetória acadêmica. E conselho o senhor daria para o aluno do curso do IMD, né, outros alunos que também estão assistindo, pagam essa disciplina em outros cursos, qual conselho você daria, ou recomendação? Tá. Eu acho que a primeira recomendação é assistir o podcast, né, dessa que vocês estão fazendo. Por exemplo, é interessante vocês terem esse recurso. Antes de pagar uma disciplina, assistir, ver o podcast de diferentes professores ali, para ter uma noção mais ou menos da metodologia de cada professor. E aí você pega aquela metodologia que mais se adequa para você, né? Então, às vezes o aluno vai muito bem com sala invertida, outro não. Então, você escolhe aquela disciplina baseado nessas informações. Então, você tem o privilégio de saber antes. Então, é uma iniciativa muito boa de vocês fazerem essa questão. Por exemplo, quando eu ingressei no IMD, eu assisti o podcast de vocês, né? Do pessoal que fez os podcasts, para saber como era o esquema dos outros professores, metodologia. Então, montei as aulas baseadas no que eu aprendi com os podcasts. Então, utilizar o podcast, que é um recurso muito bom, e você escolher muito bem quais disciplinas você vai pagar por semestre. No caso do pessoal do primeiro período, vocês não têm escolha, né? Porque acaba sendo... Vocês pagam essas mesmo. Então, combinatória está lá. Não tem como. Mas no semestre seguinte, eu acho que o bacana é você avaliar especificamente qual disciplina você consegue pagar por semestre, para você não colocar também muitas disciplinas juntas que você não vai conseguir lidar muito bem. Então, eu costumo dizer que o núcleo de matemática do IMD é muito bom, a divisão das disciplinas são muito bem divididas, mas se você souber fazer semestre a semestre. Se você coloca, por exemplo, duas disciplinas muito difíceis no mesmo semestre, você vai ter que sofrer em uma para levar a outra, né? E aí você acaba que vai perder um pouco do conhecimento ali, que seria básico para vocês, de matemática, da área de matemática, da área de TI, né? Vocês vão utilizar na área de TI. Vocês vão perceber isso nos próximos semestres. Mas é isso. Acho que vocês têm orientadores acadêmicos, né? Então vocês poderiam ver com os orientadores acadêmicos, qual é a disciplina melhor de pagar com essa, com aquela. Acho que esse é o conselho que eu dou para vocês. Uhum. Tá. Ok, então, né? Acho que a gente pode encerrar, né? Te agradece aí o professor Maxwell pela participação, né? Também Muito agradeço aí obrigado, aos meus professor. colegas Jamila e Manuel, né? Se quiserem falar mais uma coisa, pessoal, a gente encerra, viu? Eu gostaria de agradecer ao professor pela sua participação na entrevista, por sua colaboração e também a todos que puderam estar aqui ajudando no trabalho. Faço das palavras de Manuel as minhas. E as pessoas que estão assistindo esse vídeo também aproveitem as oportunidades e conheçam um pouquinho mais da disciplina. Tchau, obrigado a todos. Até mais, tchau.